Eu sou o tipo de pessoa, assim, que eu só gosto de coisas boas, né? Alimentação boa, líquidos bons, suco, refresco, nada ruim eu gosto, nada. Nem música, nem artista. Às vezes eu leio a letra, exceto em inglês, às vezes, porque eu tô treinando, então aí todo tipo eu procuro aderir para cantar. Ultimamente sempre músicas com a letra bacana, mas pode haver uma coisa ou outra, mas aí é o inglês que eu tô treinando. Mas música brasileira, eu olho a letra e falo, isso foi Satanás que escreveu isso aqui. E às vezes também o artista canta uma música que eu vejo que não tem nada a ver com ele. E que ele assume a autoria da música, mas eu não atribuo a ele. Aqui no Brasil, compositores são sequestrados. Meu cunhado roubou uma canção minha, eu não uma estrofezinha que eu fiz com a minha irmã, que ele poderia perfeitamente me dar autoria no disco, ele tirou, ele roubou. Ele roubou. Talvez em algum lugar, talvez em algum lugar, talvez em algum lugar eu possa estar com você. Lara, 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 eu vou com você. Essa parte foi a Fabiana que fez. Fabiana e eu tocando no violão. Eu aprendi violão no Abel, Instituto Abel, fazendo com um professor lá. Informática, tudo fazia no Abel, jazz. Meu pai trabalhava lá. Ele roubou, ele fez o disco e a Fabiana na cozinha me falou assim, Ana, sabe aquela música que nós fizemos? Eu falei, obviamente que sei o que aconteceu. Ah, o Rodrigo gravou. Eu falei, o quê? Gravou, tá no CD dele. Eu falei, você é roubo, não podia fazer isso pra mim. A música é minha e sua. Ele tinha que dar autoria pra mim, não deu. Eles são ladrões, os Ferreiras. Eles queriam roubar 10 mil reais da minha mãe. 10 mil reais. Essa gente que tem dinheiro assim, que esbanja dinheiro, uma coisa estranha. Você não pode, eles querem roubar tudo diz que a Bíblia que fala sobre isso, né? E eu vi isso de perto. Diz que eles roubam os pobres e os necessitados, mas diz que são assim, fominhas. Se tiver uma pessoa pobre com uma casinha, num sítio, um bar, uma coisa, eles vão querer roubar aquilo da pessoa. Um restaurante, eles vão querer. E eu vou dar um exemplo, vou passar aqui para vocês verem quem são esses Ferreira. Nós vendemos uma casa em Maria Paula, 10 mil reais. Muito abaixo, a gente desistiu, porque foi um desespero. Mamãe doente, a gente precisava de dinheiro. E aí, a gente desistiu, mas aí seu Alcides Caneca foi agressivo, não quis recuar. Não, agora a senhora já decidiu vender. Mamãe viu ali, viu a face do diabo. Ela falou pra mim, eu vi a face do diabo, Ana. Mas tá vendida a casa. Eu fui, é Paulinho, um amigozinho. Ele botou a gente dentro do carro, parou perto de um prédio, ali perto do Campo de São Bento, fica uma rua atrás das lojas americanas, da Gavião Peixoto. Ele parou ali, disse que tinha que falar com uma pessoa. Ah, vocês ficam aqui que eu vou dar uma parada que eu tenho que ir nesse prédio. E foi, sabia o que estava fazendo. Eu acho que no dia que nós fomos fazer no cartório, acho que foi nesse dia que eu encontrei com a Verônica, ex-diretora do Teatro Municipal. Ela estava ali na Rua da Conceição, num cartório ali, que eu entrei e falei, oi, Verônica. Ela, oi. Já fazia tempo que eu não via ela no espelho. Fazendo teste na minha memória. Fazendo teste para ver até quanto eles poderiam mentir. Até quanto eles poderiam mentir. Faz isso. Tem tempo, vagabundo, prostituta na rua o dia inteiro. Se tirasse essas piranhas da rua, não tinha crime mais no Brasil. Não tinha mais crime no Brasil. Mas aí o que acontece? O Lucas já estava morando na casa de Fabiana, né? Porque ele foi para a casa do Alex, atraído por eles. Não deu certo lá. E ele foi para a casa de Fabiana morar com Fabiana. E parece que não deu certo lá. Olha só. Aí eu atrás dele, né? Consegui, porque na época que eu tava indo atrás dele, não conseguia falar com a Fabiana e o telefone dela não atendia. E quando eu chegava lá, não tinha ninguém em casa. Eu fiquei desesperada aqui em Niterói, sozinha, sem ter com quem falar, calada, desesperada, atrás do meu filho. Eu não sei, virgem. O meu problema é que Lucas era virgem.
E a Dulce é feiticeira. A mãe do Rodrigo é feiticeira. Feiticeira mesmo, bruxa. Ela queria meu filho virgem. Agora, para fazer o quê? Porque essa situação toda ele foi parar na casa dela. A Dulce, ela colecionava corujas. Quando assim que Fabiana chegou na casa dela, ela tinha um vão na parede. Ela fez uma prateleira embutida na parede, de uma espessura assim de 25 centímetros, de madeira, toda revestida de madeira, e aquele vão dentro da parede, contornando toda a sala, que não é pequena. Conselheiro Paulino 47. A sala era toda contornada. E ali naquele vão tinha corujas. Depois essas corujas sumiu e o vão também sumiu. Mas assim que nós chegamos, nós vimos. Aí eu já, com todo mundo falando um monte de coruja, que coruja era o diabo, aquela coisa toda. Era símbolo do satanismo. Aí depois seu Wilson morreu, ela começou, antes do seu Wilson morrer, ela já estava se relacionando com um homem idoso, que eles diziam que era amigo dela de infância, que eles se reencontraram e passaram a se relacionar, viajava e tudo. Mostrou foto em Miami, eu não vi nada de Miami ali, né? Um jardinzinho, podia ser até no Campo de São Bento, aqui em Miami as fotos. Engana a gente assim, faz a gente de besta. Aí, porque eles cometem crime, eles já estão premeditando, se a gente escapar, conseguir se livrar deles, e denunciar na delegacia e o nosso depoimento ficar estranho. Não, a foto de Campo de São Bento, você disse que era de Miami. Entendeu? Aí fica aquela confusão, é o que eles querem, para tirar o foco dos crimes deles. Aí tudo bem, as corujas sumiram. E disse que as corujas tinham olhos de pedras preciosas. Era diamante, rubi, não sei mais o que. As corujas sumiram. Todas. Aí, o que aconteceu? Ela se separou do seu Wilson, aí num período aí, na época de um período aí, ela foi morar ali perto da Hernani Pires de Melo, professor Hernani Pires de Melo, se eu não me engano. Ali perto da maçonaria Acácia, perto do IEPIC, um colégio muito conhecido. Então tem uma garagem assim que faz uma rampa, é um prédio bem antigo, conhecido, na rua. Ela foi morar ali. Eu cheguei a visitar ela ali 2 vezes. Visitar, entre aspas. Eu fui uma vez com Fabiana, e Fabiana falou, tem que vir pegar alguma coisa na Dulce, alguma coisa. E aí a gente parou ali, eu e Lucas. Nesse dia a gente se sentiu Chaves, eu e Lucas, na casa dela. Porque Lucas pequeno, Lucas ainda batia no meu ombro, com a mão no meu ombro. E a gente na porta, ela estava falando alguma coisa com a Fabiola no quarto dela. E a gente estava na porta, no corredorzinho da porta, assim, do quarto dela. Aí Lucas bateu aqui no meu ombro, fez assim, aí foi. Não falei nada dele. Aí eu olhei, eu não tinha olhado pra cima. Um monte de bruxinha, tudo na vassoura. Aí eu fiz assim, ó. Que eu olhei, a gente estava no portal da porta e as bruxinhas tudo em cima de vassoura. E ela, época de Dia das Bruxas, Halloween, sei lá o que, Carnaval, eu me assustei com Luana. A caracterização perfeita. Uma roupa caríssima, coisa assim. Não é coisa de lojinha de beira de esquina, não. E Luana chegou com o Rodrigo lá em casa. Eu tava morando na rua de trás, que fica nos fundos de uma vila, que fica nos fundos do Ícaro, condomínio Ícaro. Eu estava morando ali quando eu fazia faculdade na UCA, na Unirio, e trabalhava na Pinto de Almeida e no Estácio, ali que eu morava. Aí eu olhei para cima e vi aquelas bruxas. As bruxas. Eu olhei assim, fiquei assustada com aquilo. Eu nunca gostei de Dulce. Nunca conversei com ela. Nunca nos demos bem. Ela sempre destacada e eu também não buscava aproximação. Nem com ela, nem com o marido dela. Conversava um pouquinho com a Renata, até eu já saí uma vez ou duas com a Renata.
E umas 3 vezes que fomos no Paludo também, Fabiana Rodrigo comemorar o aniversário de Luana, só. Mas falava com o Rodrigo, a Renata, a Carla um pouquinho, também não muito, não tinha amizade com o Nilson, com nenhum deles. O filho deles era problemático, Estevão. Mas amizade com eles eu nunca cultivei, não. Achava a Dulce uma velha safada, sem vergonha, e ainda era bruxa. Então, nesse dia que eu morava nessa vila, a Luana chegou vestida de bruxa. Mas era aquela linda caracterização. Devo confessar. A técnica da vestimenta. Perfeita. Para qualquer filme de Harry Potter, qualquer coisa assim, coisa para isso, de tão perfeito. Quando a Luana chegou, eu me assustei. Falei, sangue de Jesus tem poder. Falei baixinho, falei, que eles apareceram na porta, de repente. Aí entraram, eu morava nessa vila, atrás do condomínio Ica, eles apareceram na sala que eu vi Luana. Oi, minha sobrinha, tudo bom? Eu morava com a mamãe nessa vila. E meu pai também chegou em casa, falando pra mim, nossa, essa Dulce é o demônio. Aí eu falei, por quê? Ela estava me contando que estava num sítio, falava-se de um sítio, que ela frequentava esse sítio e fazia festas das bruxas lá. Eu soube através do papai desse sítio, eu não sabia. Eles todos têm sítio em Itaboraí. Agora, deve ser para desova, essas coisas, né? De gente sequestrada. Aí meu pai chegou contando a Dulce ao demônio. Eu falei, porque ela estava me contando que uma festa que fez, todo mundo vestido de bruxa. Sabe quando você conta assim, eu fui na Disney, eu fui na Europa, eu fui em Nova York e vi a estátua da liberdade, eu vi, entende? Você contando coisas assim, boas, né, de se ver, humanas, né, de turistas, e ela contando com essa mesma emoção sobre as bruxas. Diz que todo mundo vestido bruxas, e aquela festa, e meu pai, assim, ouvindo aquilo, ficou quieto, não falou nada, não confirmou nada com ela, não concordou com ela, ficou assustada. Só falava em bruxa, Dulce. Só falava em bruxaria. Caldeirão de bruxa. Ela é bruxa mesmo, a Dulce. A família sinistra deles. E gosta de gastar, só gosta do que é bom, do melhor. Gasta pra caramba, e a gente no trabalho a gente não vê, ninguém via, eles enganaram nossa família. Aí tinha esse sítio que eles iam fazer essas festas das bruxas. Eu nunca fui, lógico que não me meto nisso, não vou de jeito nenhum. Eu sei que é lugar de desova, de coisa errada, eu me meto em problema. Eu não gostava deles, eu não tinha amizade nesse ponto. Eles conseguiram uma aproximação comigo por causa de Luana e Pedro e mamãe, e depois Lucas, porque forçava. Eles querem ficar com os primos. Ana, não faz isso, Ana. O que está acontecendo com você, minha irmã? Nós somos uma família, eu sou sua irmã. A gente quer que você venha aqui na festa. Eu falei assim, pois é, Fabiana, não estou querendo muito, entende? Por favor, mas você não quer mais o Lucas. Aí eu ia. Era obrigada aí. Porque já estava querendo até apontar para transtorno. Tem um transtorno aí que as pessoas não gostam dos familiares. Eles estavam querendo já aplicar esse transtorno para mim. Aí eu falei, eu conheço eles bem. Isso aí, Lucas, se arruma, nós vamos, eu vou com você. Quando eu chamar, você vem. Era assim, né? Nós vamos. Mas quando eu chamar, você não fica de chororô, não. Chamei, você vem. Pra gente não ter confusão lá. Que aí entra aquele doido daquele Rodrigo. Deixa o garoto se divertir. Para com isso, Ana. Aí começa a gritar e parece que é uma briga enorme. E eu não vou deixar ele me desautorizar diante do meu filho. Se eu disse que é hora de ir, é hora de ir. Ele não vai me desautorizar diante do meu filho. Em fase de crescimento, não vai mesmo. Lucas, vamos embora. Que isso? Entendeu? Aí eu já avisava a Lucas para não dar briga. Eu vou ver quanto você tá brincando, se divertindo. Brincava de se acabar de brincar, Lucas. Ele reclama porque eu não sei por que ele reclama, mas ele brincou muito. Correu, se divertiu. Tudo. Ele chamava o Lucas até para as festas, os lugares bons, só para me irritar. E nessa Lucas foi aproveitando. Era a Casa Bel, porque ele sabia que eu não gostava que saísse com eles, eles inventavam uns passeios caríssimos.
para ir com Lu. Caríssimo pro meu padrão de vida, né? Eu não posso chegar hoje no Copão e falar, Luana, Pedro, Luca, como se fossem crianças, né? Quando eram crianças. Pede o que vocês quiserem, 350, 250 reais, 200 reais. McDonald's vai sair por isso. 300 reais, 200 e poucos reais. Dependendo do que pedir, um lanche é 40 reais. 3 crianças, já são 120. Mais o carro, mais o cinema, que só ia no cinema do Plaza. E era passeio, era bom, porque eles ficaram sócios do Praia Clube São Francisco, que é o Yacht Clube aqui de Niterói, como se fosse. Lucas ia se divertir demais lá para me irritar. Trazer discórdia entre eu e meu filho, porque passeios muito bons e eu não querendo que meu filho se divirta, que meu filho aproveite a vida, que meu filho tenha amigos. Que mãe é essa que não deixa o filho se divertir e sair de casa com os primos e a tia? Tão boazinha, tia. Eu ficava como má. Estou vendo perigo. Sequestro. Estou vendo perigo. A casa de Fabiana é casa de sequestrador. Aí a Dulce trabalha com bruxaria mesmo, tá? Eu nunca tive amizade, relacionamento com Dulce. Ah, Ana, vamos sair, vamos ali. Não. Era uma velha safada, com jeito de garotinha, e que saía à noite para dar aula pros velhinhos da terceira idade. Mamãe é que morreu acreditando. Que ela disse que era professora da terceira idade. Eu já conheci o Rodrigo, ele já dizendo que a mãe dele era professora de história. História, português, área de humanas, secundário. Eu conheci o Rodrigo dizendo que a mãe dele era professora. E aí, quando a mamãe chegou lá, olha com a mentira emenda, quando a mamãe chegou lá na casa deles, ela disse que era professora da terceira idade. Aí eu falei, desde o curso pré-vestibular que ele disse que a mãe dele é professora. E ela dizia, ela saía à noite, meia calça, lembro como se fosse hoje, meia calça, grafite, saia grafite, justinha, acho que uma blusa preta, sapatilha preta, com aqueles cabelos dela. O táxi esperando na porta, era sempre assim. À noite ela saía e dizia, deixa eu ir ver meus velhinhos. Eu falei, mas que negócio é esse de velhinho, mãe? Ela disse que é a professora da terceira idade. Mas já estava surgindo esse negócio de terceira idade estudando, fazendo faculdade e fazendo informática. Na época se via muitas pessoas idosas, anunciava até curso para pessoas mais idosas fazer curso de informática. Aí eles pegaram esse gancho aí e mentiram assim pra nós. Aí quando a gente vai falar com o delegado, as coisas não se encaixam. Foram as mentiras todas que eles disseram pra nossa família, pra enganar a nossa família. Certo? Então quando o Lucas estava aí Lucas foi pra casa de Fabiana e começou a fazer musculação. Ficou com um corpo bonito, mas depois ficou grande demais. Eu cheguei no portão e briguei com ele. Falei, para com isso. Cabeça pequenininha, um braço enorme, isso está desproporcional, para de tomar essas coisas, para de fazer academia, para com isso, porque tá feio. Estava bonito até uma certa época, mas depois começou a ficar estranho. Eu estava fazendo faculdade na Anhanguera e o professor tinha dado um texto da Janela Quebrada, era um professor estrangeiro aqui, latino, por aí. Paraguaio, alguma coisa assim, uruguaio, uma coisa assim, era um moreno de cabelo liso, estilo boliviano, essas coisas assim. Aí ele, professor muito simpático, eu sempre participativa nas aulas dele. Aí ele deu esse texto, eu falei, poxa, a faculdade é tão fácil, eu vou lá falar com o Lucas, porque de repente o Lucas já começa a estudar e já entra na faculdade aqui comigo, e eu ajudo ele na sala. Aí fui na casa da Fabiana, onde estava meu filho. Falei, Lucas, quero conversar com você. Encontrei com ele de bicicleta. Perto onde era a NASA. Do lado, assim, na rua do CPN. Perto do Antônio Pedro, na lateral. Aí eu falei, Lucas, ele estava de bicicleta. Eu falei, meu filho, eu estou estudando. Olha esse texto aqui, estuda isso aqui, eu vou começar a te dar aula para você entrar na faculdade. Ele, poxa, mãe, eu quero muito entrar na faculdade. Eu falei, pois é, vou te ajudar, vamos estudar juntos e você consegue se formar. Olha só, cheia de boas intenções. Conversei com ele, conversei com um amigo dele, que ele me apresentou. Ele foi rejeitado no exército, o amigo dele
parece que entrou, sabe? Mas ele não tinha nenhum problema, ele ficou com o ressentimento dele, né? De não ter entrado, ficou triste. Aí tudo bem, eu falei, Lucas, eu vou começar a te dar aula quando? Aí ele falou assim, dia tal, você vem aqui pra gente estudar, pra eu entrar na faculdade. Falei, tá bom. Mas eu tô pensando que a gente vai estudar ali na calçada, embaixo do pé de árvore, que é bem fresquinha a rua, Conselheiro Paulino, bairro de Fátima. Mas não, o Lucas chegou, já me recebeu com uma cara feia. Era outra pessoa, era o sósia que ele tem. Aí ele me recebeu estranho, né? Falei, ué, tá tudo bem? Vamos entrar por aqui. Aí entrou ali pela garagem, subiu e me levou lá pro quartinho. Aí eu tô sentada, falei, e aí, Lucas, vamos começar a estudar, começa lendo esse texto que eu vou preparando os exercícios, aquela coisa toda. Aí veio o Rodrigo e Fabiano. O que é isso aqui? Nós estamos estudando. O que é isso aqui, Fana? O que você tá fazendo? Aí começa a gritar. O que você tá fazendo? A gente já não aguenta mais você. Aí Lucas começou a entrar na deles e a gritar comigo. E a Rodrigo, Fabiana e Lucas gritando comigo, me expulsaram. Sai daqui, mãe! Sai daqui, mãe! Vai embora! E começou a gritar e eu fui expulsa de novo da casa. E saí, não voltei mais. Mais uma vez expulsa da casa. Aos gritos. Eles começam a arrumar confusão, eles mesmos gritam, aí eles dizem, a gente não aguenta mais você, a gente não aguenta mais você, como se fosse uma pessoa problemática, briguenta, sabe? Tudo que eles botaram nos laudos, eles trazem na hora dessas discussões que eles criam, e eu não falando nada. Fui sair da casa deles assim, expulsa pelo meu filho, que já não era ele, que é o sósia dele, mas é fidedigno. Aí, como eu terminei o período lá na faculdade de Anguera, passei todas as matérias, mas não tive condições financeiras, foi meu pai que me deu o dinheiro, 1.900, 2.000, nós fomos lá em Anguera para pagar, eu e meu pai, e consegui ficar um período só. Gastei 2.000 e pouco na faculdade, quase 3.000. 2.000 e pouco para fazer 6 meses, né? Meio período. Meio ano. É assim, eles criam a confusão e aí eles começam a gritar como se mas eu preciso ter alguém fora do meio deles ali na hora, né? Porque começa a gritar. E falou, a gente não aguenta mais você, para com isso. E começa assim, e eu fico ali sem testemunho. Aí já liga para as pessoas, dizem, Ana já veio aqui, já fez barraco, já fez confusão. Aí começa a propagar. Esse que me expulsou, e eu estive com ele 2 vezes, e ele foi extremamente bruto. Uma vez ele estava enorme de gordo, Lucas. Eu falei, o que houve com você? Mudando o corpo dele para eu perder. Como mãe, conheço o corpinho do meu filho, porque gerei e cuidei dele desde os primeiros dias. Então o corpinho vai crescendo assim nos nossos olhos. Logo que foi para casa de Fabiana, começou a mudar o corpo dele para eu perder a identidade visual de mãe. Não reconhecer ele, não saber mais que eles iam me botar no sanatório e quem ia aparecer era o sósia para me visitar. Entendeu? Para eu não ter noção, porque o Lucas ia ficar com um filho adotivo. Um filho que eu acredito que é meu filho, mas que não é meu filho, porque eles iam raptar o meu filho. O meu grande temor era que eles fizessem isso. E eu estava defendendo o Lucas sabendo, mas sem falar nada. Porque aí se eu falo isso com o delegado ia achar que eu estava mais doida ainda. Eu falei, eles têm um sósia, eles vão raptar meu filho, porque meu filho é virgem, e eles vão botar o sósia como sendo meu filho. Como se eu fosse maluca e achasse que ele é meu filho, e ele não é meu filho, e ele com pena de mim, me tratava bem, mas não era meu filho. Porque eles não conseguiram fazer um clone com o mesmo material genético meu, né? Eu nunca fui ginecologista. O Lucas que deve ser perigoso. Aparece filho dele em vários lugares, porque eles têm o material genético do Lucas. Aparece filho em vários lugares, que ele começa a inseminar as prostitutas. Somente se é a pessoa que bebe,
Aí o cafetão logo bota na bebida para poder fazer isso, para dizer, não se lembra, transou com a mulher e não se lembra. Tá querendo botar Lucas como Lucas fosse um cara carnal e tal. Ele até deve gostar de sexo, meu filho é homem, e deve gostar, mas não é esse aspecto. De mulherengo, de cara safado, ele nunca teve esse aspecto, entendeu? Eles quiseram botar ele, a fala da Brenda é para trazer esse aspecto para ele. Isso é perigoso. Eles já pegaram material genético deles, muita coisa. Eles tiraram o Lucas de mim para tirar a virgindade deles, para ter acesso ao sêmen dele. Que Lucas não tinha, né? Ele era virgem.